5 dias pra acabar o mandato do Biden, o cara mandou 7 bilhões em arma pra Israel. Isso foi muito interessante de observar. O que você tem pra ganhar disso, cara? Tá Os ligado? democratas fizeram de tudo pra tentar jogar uma guerra no colo do Trump antes que ele pudesse impedir. Porque lembra que eu falei que é uma ala que não acredita que seja benéfico provocar a Rússia a essa altura? Vocês não viram o que aconteceu na Coreia? Não. Que o presidente decretou estado de sítio pra caçar comunista e tomou impeachment. Isso aí foi um último suspiro pra tentar provocar uma guerra entre as Coreias antes do Trump assumir. Porque a burguesia ligada ao Trump acha que começar a financiar uma guerra na Coreia a essa altura é perda de tempo. Eles acham que o foco é conseguir cercar economicamente a China. No primeiro mandato dele que ele foi apertou a mão do Kim Jong-un. Tinha gente que falava que ele era um agente russo. Essa coisa de falar que o Trump é um agente russo é porque ele é muito mais brando em relação à Rússia que os democratas. Mas não tem a ver com a postura e com a convicção interna do Trump. Não tem nada a ver. O Trump não sabe nem apontar a Rússia no mapa. E é o maior país do mundo. O Trump é um entertainer. O Trump é o Mussolini. E aí eu quero voltar para o que você falou. Vamos falar de fascismo. Porque isso explica o que você estava falando. Pô, as pessoas parecem que não percebiam, mas agora isso foi de propósito. Foi de propósito. Ficou um monte de matéria. Foi de propósito. Os Estados Unidos não é uma oligarquia agora, né? Então, o que mudou? Olha que coisa. Lembra que eu falei no comecinho lá que o Trump tá falando, eu vou fazer o maior programa de deportação da história do mundo, e as deportações foram, tipo, iguais. O que ele tá fazendo? Teatro. Muitas vezes o Mussolini era classificado como um ator. Mussolini tinha todos uns trejeitos, O Trump imita muito isso. Gente, vejam um vídeo do Mussolini falando. Vocês vão ver o Trump assim, ó, cuspido e escarrado, como dizia minha avó. Por que esse teatro é necessário? O que está acontecendo? Os Estados Unidos é um império em decadência. Os Estados Unidos está em crise, e essa crise estoura no colo de quem? Da classe trabalhadora. E, sobretudo, da classe trabalhadora mais pauperizada e racializada. Quando uma crise acontece no capitalismo, quem paga a conta é a classe trabalhadora. Como? Com superexploração. O chicote estrala nas costas da classe trabalhadora para pagar a conta da crise. Então Trump, ele vem na toada de pressionar a classe trabalhadora estadunidense cada vez mais para pagar a conta dessa crise que os Estados Unidos se enfiou e não sai há anos. Só que junto com isso vem toda uma pompa teatral que serve como uma ilusão que coopta a classe trabalhadora a acreditar que algo está sendo feito. Pensa comigo. O trabalhador estadunidense, ele foi convencido de que o sofrimento dele é culpa dos imigrantes latinos, que causam insegurança, que trazem drogas, que são estupradores. E onde a gente ouviu esse discurso antes? Muda imigrante latino pra outra palavra que vocês vão entender. Não, podemos falar abertamente. Qual que era o discurso de Hitler e quem que ele culpava? Ele culpava não só os judeus, ele culpava os judeus, mas é que eu quero lembrar que ele culpava várias outras minorias também. Aliás, os primeiros a serem mortos pela mão do Estado foram os deficientes. Só pra vocês conhecerem essa história. Eles iam até a casa das pessoas que tinham filhos ou familiares com deficiência, levavam essas pessoas pra fazer exames e testes, matavam a pessoa e depois mandavam uma carta falando assim, o seu filho morreu por causas naturais.